Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, continuando a nossa matéria aqui sobre órgãos públicos, meu aluno e minha aluna. Já falamos, vamos lembrar aqui, que os órgãos públicos, eles são frutos de desconcentração, né? Os órgãos vão ser fruto de desconcentração. Por serem frutos de desconcentração, eles fazem parte da estrutura interna da pessoa jurídica que o desconcentrou. Por serem parte da estrutura interna, eles vão guardar hierarquia como regra geral à pessoa jurídica que o desconcentrou. E também eles serão, por conta disso, despersonalizados, ou seja, não irão possuir personalidade jurídica própria. Por esses motivos, também não possuem capacidade processual em regra, não possuem patrimônio próprio, coisas do tipo. Mas agora, meu aluno, nós vamos ver quais são as teorias do órgão, né? Vou colocar aqui do ladinho. As teorias do órgão e as classificações dos órgãos, que são bastantes classificações, e eu vou estar falando para vocês aí de maneira que fique um pouco mais tranquilo o nosso estudo. Quando falamos de teoria dos órgãos, nós falamos basicamente de três teorias, que é a teoria do mandato, a teoria da representação e a teoria do órgão. Ou teoria da imputação, né? Eu vou botar aqui, ó, da imputação e do órgão. Ou teoria do órgão. Meu aluno, uma coisa que você tem que saber é que hoje em dia, né, é adotada a teoria da imputação ou teoria do órgão, né? Então isso aqui eu já vou adiantar para vocês. Então essa parte dessas duas teorias antigas é mais uma situação de ilustrativa para você entender essa evolução. A teoria do mandato significava que iria existir um mandatário, né, que o órgão público, perdão, a entidade, ia conferir a seu mandatário a outorgar determinada competência. E como é que isso funcionaria? Como se o órgão ele fosse uma espécie de mandatário. Mas isso ficou meio esquisito pela própria doutrina de jurisprudência. Como é que um órgão que não tinha vontade própria, uma entidade que não tem vontade própria, como o Estado, por exemplo, já que a vontade é do povo, vai ter um mandatário, vai ter uma situação dessas? Como é que você pode também resolver problemas jurídicos com esse mandatário? Fica uma coisa meio difícil, meio esquisita. Então essa teoria aqui ela não foi adotada. Na representação, seria uma coisa um pouco parecida. Você teria ali um tutor, um curador, que iria, de certa maneira, representar a vontade. Entramos aí na mesma situação. Como é que você vai representar a vontade do Estado se o Estado não possui vontade própria? Como é que você vai ter um curador da vontade do Estado? E quando você fala um tutor, um curador, seria a questão do órgão. Como que esse órgão será responsabilizado se ele apenas está tutelando ou curatelando uma vontade estatal? Então essa teoria da representação, ela também acabou aí sendo abandonada. E chegamos finalmente na teoria da imputação ou na teoria do órgão, que basicamente fala o seguinte, que os órgãos e agentes públicos, né, porque agentes, eles também são uma distribuição interna de competência, então quando você for um escrivão da Polícia Federal, um agente da Polícia Federal, um agente da Polícia Civil, você também estará submetido aqui a essa teoria, que os seus atos são imputados à pessoa jurídica que o desconcentrou. É aquela situação. Se, por exemplo, um ministério ou alguma situação faz algo, isso é imputado a quem? É imputado à União. Se a presidência, que é um órgão, age de determinada maneira, isso é imputado à União. Ok? Então a teoria da imputação, a teoria do órgão, vai falar justamente isso, que os atos praticados pelos órgãos ou agentes, eles são imputados à pessoa jurídica que o desconcentrou, justamente porque nada é transferido para o órgão. O órgão não tem personalidade jurídica própria, o órgão ele não vai ter uma vontade própria, o órgão é uma distribuição de competências da pessoa jurídica que o desconcentrou. Mas, porém, entretanto, contudo,
outro, todavia, vou colocar aqui, não é qualquer ato que é imputado. Como assim não é imputado? Tá? Um T loucão aqui, imputado. Como assim, Ricardo? Porque os atos, para eles serem imputados à pessoa jurídica que o desconcentrou, eles devem ter a aparência de um ato legítimo. Isso é chamado de teoria da aparência. Como assim? Digamos que eu chegue na rua, veja você passando e eu fale assim, meu irmão, você tá preso. Você fala, por quê? Não, porque eu sou policial federal e eu tô te levando preso. Você fala, pô, peraí, pô. Se identifica. O que eu fiz? Não vou me identificar, não. Não, pô, que porra é essa? Ok? Então, um ato desses não tem como, porque eu não tinha, além de não ser servidor público, eu não tenho aparência de servidor público. Agora você imagina o seguinte: imagina que eu vou lá e saio fardado, identificado, tudo falso, e vou lá e falo assim: vamos comigo até a DP. Você vai falar, não, não que você não é policial federal? Você vai falar, não, beleza. Isso seria a aparência. Você tem uma aparência de servidor público. Naquele momento ali você está como agente putativo. É por isso que, com base na teoria da aparência, os atos praticados pelos agentes serão imputados à pessoa jurídica. Inclusive, na situação de agente putativo, que é o que eu falo que é o agente filha da putativo, né? O que se fala do agente putativo? É aquele agente que está dentro de um órgão público, né, de uma entidade, mas que não teve habilitação para tal. Ou porque fraudou um concurso público e está lá, ou porque é muito doidão mesmo, botou a roupa de bombeiro e saiu pela rua aí fazendo coisa. No momento que ele está agindo, não tem como a sociedade, não tem como o cidadão saber da veracidade ou não, porque ele está investido na aparência de agente público. Investido nessa aparência de agente público, os seus atos se presumem legítimos. E é essa teoria da aparência que vai gerar a teoria da imputação, ok? Então é necessário que seja servidor público, né, que esteja ali ou servidor público ou agente público, que esteja investido ali, né, do poder público, ou pelo menos tenha aparência de tal, tá bom? Então imagine, você chega no INSS, chega lá e é atendido por um técnico. Aí você vai lá e resolve tudo que tem que resolver com o técnico. Depois você vai saber que ele não era técnico. Tava lá porque era um doidão, era uma pessoa passou na rua, botou a roupa, entrou lá e começou a trabalhar e ninguém viu. Porra, você é um terceiro de boa-fé, então o direito adquirido perante terceiro de boa-fé será mantido. Claro que isso é um absurdo, né, meu aluno? Normalmente, essa situação teoria da aparência acontece assim. Acontece de um concurso público necessitar de nível superior para entrar, o cara só tem o nível médio, dá um jeito de fraudar o diploma, entra, estabelece lá seu trabalho normalmente, tranquilo, fazendo tudo certinho, mas ele não tinha um requisito de habilitação. Aí depois descobre e fala, não, cara, todos os seus atos são nulos. Tá bom, e os atos praticados a terceiros de boa-fé, que não sabiam que era nulo? São protegidos pela teoria da aparência, ok? Então é essa aparência aqui, né, ou então o fato efetivo de ser agente público, que vai aí alimentar essa teoria da imputação, a teoria do órgão, ok? Vem pra cá então, sem delongas, tá aqui, né? Teoria sobre a manifestação da vontade do órgão. Teoria do mandato, teoria da representação e teoria da imputação ou teoria do órgão que já foi falado. E agora chegamos, meu aluno, à classificação dos órgãos públicos. E aqui nós temos uma coisinha para falar. Eu acho que vocês vão querer copiar isso aqui, que eu estou só meio que rabiscando, mas eu vou apagar aqui para a gente conseguir ter um quadro limpo para fazer isso, tá? Então deixa eu começar a apagar daqui. Opa. Meu aluno, sobre a classificação de órgãos públicos, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que ela é extremamente doutrinária. Então, dependendo de um livro que você tem acesso, provavelmente vai haver classificações diferentes, ok?
Aqui eu trouxe as mais aceitas. Aqui você bate em 90% dos livros e todas ali são similares, tá certo? Só que essas classificações são doutrinárias. Eu trouxe aqui 4 gêneros, né, vou chamar assim, de especificação, 4 espécies, e cada espécie vão ter ali seus gêneros. Não sou bom de biologia, mas você entendeu o que eu quero falar. E qual foi isso que eu trouxe aqui? Eu trouxe quanto à hierarquia. Mas, Ricardo, você não falou que órgão não tem hierarquia? Não tem hierarquia entre o órgão e a pessoa jurídica que o desconcentrou. Imagina o seguinte, entre a presidência da República e o ministério tem hierarquia? Claro. O que é a presidência da República? Um órgão. O que é o ministério? Um órgão. A presidência da República manda nos ministérios? Manda. Porque uma distribuição de competência pode existir essa hierarquia entre órgãos públicos. Preste atenção. O que não existe é hierarquia entre órgão público e a pessoa jurídica que o desconcentrou. Tá bom? Então, quanto à hierarquia. E aqui, quanto à hierarquia, nós podemos classificar os órgãos em independentes, autônomos. Autônomos tem sempre circunflexo aqui? Tem aqui. Autônomos é aqui. Superiores. Se for aqui, me desculpa, viu? Já passei na prova, não lembro dessas coisas. E subalternos. Opa. Meu aluno, uma coisa interessante que vocês têm que saber aqui é que essa ordem de hierarquia é exatamente dessa forma que eu coloquei aqui, ó. Independente manda no autônomo, autônomo manda no superior e superior manda no subalterno. Logicamente, o independente manda no subalterno, né? O subalterno, tadinho, tem até um nome já de ruim. Subalterno, tá bom? Então você tem aqui os órgãos independentes, né? Autônomos, superiores e subalternos. Uma coisa interessante, meu aluno, é o seguinte. Eu vou primeiro falar disso aqui, vamos continuar aqui para vocês entenderem. Vou colocar aqui, então, quanto à estrutura. Aqui, esses órgãos, eles podem ser simples ou compostos. Ok? Esses aqui são chamados também de simples ou unitários e compostos ou colegiados. E aqui mora um cuidado, porque vocês vão ver que o próximo também é chamado de colegiado, mas ele tem uma outra noção, que é aqui quanto à atuação funcional. É atuação funcional? É atuação funcional. Que você tem aqui os órgãos unipessoais, que também são chamados de singulares, e os órgãos pluripessoais, que também são chamados de colegiados. Ok? E depois você vem aqui para as funções que desempenham, né? Você vê, tem a classificação por atuação funcional e a classificação por desempenho funcional, vou colocar assim. Então, por desempenho, que seria os órgãos ativos, os órgãos consultivos e os órgãos de controle. Primeira coisa que vocês têm que saber. Meu aluno, para fins de prova, em 99% das questões que vocês vão ver, vai cair apenas esse e esse. Ok? Esse aqui, o desempenho, eu trouxe até como uma coisinha a mais. E se você for olhar alguns livros, tem mais classificações ainda, tá bom? Então, os importantes mesmo é esse e esse. Outra coisa,
cada órgão pode ser independente, simples, unipessoal e ativo, digamos assim. Então, cada órgão pode ser classificado quanto a cada um desses. Não existe um órgão que é independente e nada mais, e um órgão que vai ser só simples, mas não vai ser nem subalterno, não sei o quê, não existe. Tá? Então, todos os órgãos eles podem ser classificados quanto a várias situações. É por isso que é uma classificação doutrinária um pouco mais difícil. Então, eu espero que você lembre muito desses aqui quanto à hierarquia, que são esses que a gente vai falar, esses aqui quanto à estrutura e esse aqui quanto à atuação. Esses aqui já é mais curiosidade que qualquer outra coisa. Então, beleza, vem para cá, vamos ver. Vamos lá. Você tem aqui os órgãos, né? Quanto à hierarquia, que eu já falei, estrutura, blá, 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 vamos para frente aqui. Olha só, órgãos independentes. Quais são as características desses órgãos independentes? Como eu falei, eles têm a mais alta hierarquia. Eles são definidos na própria Constituição Federal e são representativos dos poderes do Estado. Ou seja, meu aluno, se eles têm alta hierarquia, eles estão na Constituição e representam poderes do Estado, que órgãos são esses? Presidência. E estou falando no nível federal, né? Câmara, Senado, e por aí vai. Mais alta hierarquia do própria Constituição Federal e representam os poderes do Estado. Então você tem esses órgãos aí. Presidência, Câmara, Senado, Ministério Público da União, tribunais, tá? Todos os tribunais superiores, tal, não sei o quê. Não só os superiores, mas todos os tribunais fazem parte desses órgãos independentes. Esses órgãos independentes aqui é quando você relativiza a hierarquia que ele tem com a pessoa jurídica que o desconcentrou. Porque, preste atenção, você tem o seguinte, você tem um tribunal. Imagina que um tribunal não pudesse investigar a União como instituição, né? Então, essa situação de órgão independente, por isso que eles têm a mais alta hierarquia entre os órgãos, porque eles são independentes. Tá bom? Volta para cá. Órgãos autônomos são o segundo na linha sucessória. São órgãos que estão imediatamente subordinados aos órgãos independentes. Possuem ampla autonomia administrativa, técnica e financeira. E são órgãos de cunho diretivo, com atribuições de supervisão, coordenação, planejamento e controle. Preste atenção, meu aluno. Se nós temos que a presidência é um órgão independente e os órgãos autônomos são aqueles que são imediatamente subordinados à presidência, não podemos inferir que os órgãos autônomos podem ser ministérios? Tranquilo. Também secretaria a nível estadual, né? E eu já vou pular aqui, ó. Se o ministério é subordinado à presidência, e vamos lembrar do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, lembra da mídia? O Ministério da Justiça acaba não tem hierarquia, mas acaba você tendo o quê? Nesse caso vai ter. O Ministério da Justiça acaba tendo uma hierarquia, um controle sobre que órgão? Polícia Federal. Então você tem que, após o Ministério, a polícia pode ser um órgão superior. Ok? Polícia Federal. E dentro da Polícia Federal vão existir seções, departamentos, esses órgãos de expediente. Então são esses os órgãos subalternos. Seção, departamento. Entenderam? Essa situação aqui da hierarquia, tem uma hierarquia superior à outra. Então você tem que lembrar que os independentes são os representativos dos poderes do Estado e os autônomos são que estão logo após disso, principalmente ministérios e secretarias. Daí você consegue lembrar tudo certinho. Vem para cá. Então tá aqui. Órgãos superiores, órgãos dotados de poder de decisão, controle e direção. Como, por exemplo, Polícia Federal. Eles têm poder de decisão, controle e direção. Comando de assuntos afetos à sua área de atuação. Polícia Federal, PRF. Reduzida autonomia, tem apenas autonomia técnica. Como assim?
Eles têm autonomia financeira? Relativa. Porque eles dependem do orçamento pago para eles, e eles têm uma certa determinação de como vão gastar esse orçamento. Então eles têm uma autonomia técnica de fazer as coisas que eles têm que fazer. Já a autonomia administrativa e financeira é relativizada, ok? E órgãos subalternos, como eu falei, órgãos de mera execução, cumprem as ordens emanadas dos órgãos superiores, que seriam seções, departamentos, né, expedientes, zeladorias, do caso aqui da Polícia Federal. Tá bom? Meu aluno, qual é a grande diferença que você tem que ter entre os órgãos simples e unitários e unipessoais ou singulares? Pega a visão. Quando você fala enquanto a estrutura, você está vendo quanto a centro de competência. Quanto você está vendo pela atuação funcional, você fala de agentes. Como assim? Vem para cá. Um órgão simples ou unitário, que são esses quanto à estrutura, eles têm um centro de competência, sem ramificações em outros órgãos. Dê exemplo, Ricardo. Vamos lá. Presidência, assembleias. Mas, Ricardo, a Assembleia tem um monte de deputado. Tudo bem, mas tem só um centro de competência. Não existem outros órgãos dentro da Assembleia que vão decidir coisas com a mesma hierarquia. Ok? Vem para cá. E quando nós temos um órgão que a estrutura é composta por diversos órgãos, ou seja, um órgão que seja composto ou colegiado, nós temos o quê? Vários centros de competência, como no caso, Congresso Nacional. Lembre-se que o Congresso Nacional é um órgão formado pelo Câmara dos Deputados e Senado. Perceba que Câmara e Senado poderá ser visto como órgão simples e unitário. Agora, Congresso Nacional vai ser um órgão colegiado, tal qual ministérios. Porque dentro dos ministérios tem os secretários das pastas, ok? Lembrando, meu aluno, que essas são as classificações mais aceitas, tá bom? Você pode ver outros livros, outros materiais, classificações diversas. Beleza, então aqui eu estou falando de centros de competência. Já aqui na atuação funcional, eu estou falando do agente que decide. Vem para cá. Órgãos singulares ou unipessoais. As decisões, elas vão ser atribuição de um único agente, como, por exemplo, a própria Presidência da República. E nos órgãos, vem para cá, colegiados ou pluripessoais, você vai ter que as decisões são da manifestação de vários agentes, como, por exemplo, Câmara dos Deputados. Veja a diferença que a Assembleia ou a Câmara do Deputado era um órgão simples contra a estrutura, mas é um órgão pluripessoal com atuação. Justamente porque existem vários deputados. E aqui um órgão unipessoal é que vem a decisão de uma pessoa só. Essa aqui é o mais difícil de você lembrar. Aqui você tem centros de competência. Aqui são pessoas, agentes. Ok? Tranquilo? Show de bola. E por último, meu aluno, que é mais ilustrativo, temos aqui a de desempenho. Vem para cá. Quando nós temos aqui, tá aqui. Órgãos ativos atuam diretamente no exercício da função administrativa, como, por exemplo, uma polícia, Polícia Federal, um ministério, uma secretaria. Órgãos consultivos, você vai chegar para eles para fazer uma consulta, vem para cá. Como está falando aqui, eles vão atuar na emissão de pareceres, mas normalmente os pareceres jurídicos, como, por exemplo, Ministério Público, né, da União, dos Estados, Advocacia Geral da União. E, por fim, órgãos que atuam no desempenho do controle, como, por exemplo, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União.
e dos estados também. Pegou? Meu aluno, o grande segredo de classificação dos órgãos é vocês lembrarem dessa hierarquia independente, autônomo, superior e subalterno, principalmente na divisão desses aqui, ó, porque é muito difícil você dizer que a presidência da República vai ser um órgão subalterno, mas é muito fácil você confundir e dizer que a presidência é um órgão autônomo. Então você tem que lembrar independente, autônomo e superior e exemplos de cada um, e saber a diferenciação entre um órgão simples e um órgão unipessoal. Porque se você sabe disso, você também sabe a diferenciação entre um órgão composto e um órgão pluripessoal. Lembrando que simples e composto tem a ver com centro de competência e unipessoal e pluripessoal vai ter a ver com a quantidade de agentes envolvidos na decisão. Ok? Tranquilo? Show de bola. Meu aluno, vem pra cá. Eu sei que esse assunto é bem chatinho e eu vou te tranquilizar. Não é tão cobrado em provas de áreas policiais, mas vira e mexe aparece. Então, mais uma vez, te recomendo muito que você lembre esses órgãos quanto à hierarquia e a diferença entre contraestrutura e contratuação funcional, que a enorme maioria das questões vai cobrar este conhecimento. Ok? Fica tranquilo que você brilha na prova se uma questão dessa aparecer. Mas não fique tão preocupado com isso aqui querendo decorar agora. Vai entender os conceitos melhor, faz um mapinha mental com isso aqui, deixa anotadinho e de vez em quando vai lá e dá aquela relida. Tá bom? Então é isso, meu aluno. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e até mais.